em direto de São Jorge, para o canal das 12, Deodato Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Para aqui mais uma vez a falar com um amigo. Orlando Borba. Orlando Borba. Orlando, estamos aqui. Em primeiro lugar, muito obrigada por teres acedido ao meu convite para a gente vir aqui ter esta conversa. Estamos hoje muito conhecida aqui, a zona balnear da Fajã Grande, mas vamos recuar uns longos anos lá para trás, o nosso tempo de infância, sempre ainda mais novo que eu um bocadinho, mas este porto era um porto de pesca e tem outro nome. Sim, no meu tempo isto era o Porto da Ponta. O Porto da Ponta, mas talvez não está a ter agora a memória o Porto Vicente Dias. Sim, senhores, Okay. o Porto Vicente Dias. Mas é o nome original. O nome original, sim. Porto Vicente Dias. Orlando, tu vens de uma família que fizeram a vida pescatória aqui com um barquinho. Sim, meu pai, meus irmãos mais velhos, até a gente ir para a América, eu já estava também a entrar aqui na pescaria, já ia para o mar com meu pai, meus irmãos. Era a vida, era a vida que a gente fazia, não havia outra vida. Portanto, aqui estamos a ver o antigo vereador, que aqui está. Alguma história dos teus pais e dos teus irmãos com mau tempo? Alguma pesca muito longe que eles têm que ter ido fazer? Sempre pescavam de verão, era nas paneiras do atum. No inverno era aqui neste porto. Meu pai de inverno pescava, era as garoupas, era os chernes, era por exemplo, peixe de cima d'água, bicudas, lírios, enxaréus, era o que eles apanhavam naquele tempo. E durante o inverno meu pai sempre fazia, todos os dias que deixava ia. Mas naquele tempo não tinha uma informação que tenho hoje, a níveis de como é que vai estar o tempo, se vai estar mau tempo amanhã. Eles liam o pique e pelo pique é que se informavam, amanhã não vai estar bom ou amanhã deixa até o meio-dia. Eles sabiam isso, aquilo era uma coisa incrível, que o meu pai e os meus irmãos nem sequer quarta classe tinham. Pois, não és bem o mais novo da família, mas és quase, não é? Segundo mais novo. O segundo mais novo. Quantos irmãos? Somos sete homens e três raparigas. Eram 5 raparigas, mas morreu 2. Uma com 14 anos e outra com 7 meses ou 8 meses. Prontos, mas ainda chegaste também, o teu pai e os teus irmãos mais velhos, a fazer chamado os camulhões de peixe e vender para a freguesia, para os biscoitos e assim outros lugares? Isso era toda vez que meu pai ia ao mar, a gente tinha que vir aqui, um pauzinho às costas. O meu pai estava uns camulhões de peixe para trás, outros para diante. A gente caminhava para o biscoito, uma vez para o Midveio, outra vez para a talhada, outra vez para a canadinha. Aquilo era conforme. A gente ia por aí fora, ia para cima carregado, vinha para baixo carregado, porque não havia dinheiro. Até trocar por milho, queijo, tudo o que havia. A gente trocava, havia muito pouco dinheiro, não havia dinheiro. Também está-me a lembrar outra coisa, ali perto de casa de vocês, e para nós, além da coisa, era um tipo de uma brincadeira. O teu pai mais outros marítimos ajuntavam-se com as maquinetas de madeira para se fazer cordas de carriola. Lembras-te? Meu pai fazia as suas cordas todas. Era tanto carriola como corda mesmo. Só que a corda nunca era apertada como se compra hoje, porque aquilo era feito manualmente. Essas peças estão no museu. A gente ofereceu-as ao museu. São 3 peças. Uma anda de roda, que é como um tipo de um engenho, e a outra está parada, que a corda tem que torcer. E uma delas é uma coisa pequena, cada um da corda entra e vai torcendo à medida que vais passando por aqui. Aquilo não era ciência, aquilo não é ciência, mas naquele tempo, o meu pai era o único que tinha. Estes pescadores todos aqui, todos faziam corda na minha casa. Voltando aqui à pesca, eu lembro-me, como também
vivia e ainda hoje vivo aqui mesmo ao lado de cima, lá mais acima, aqui desta zona, a gente assim que via, ou a gente estava aqui também a tomar banho, não era nada disto, outras rochas, outras poças, a gente assim que via um barquinho vir para a pesca, a gente corria logo, porque a gente ajudava a varar o barco e davam-nos um peixinho chamado o peixe da varagem. Era assim, senhor. E tem muito mais que isso. Quando a gente ia ao chá, a gente vinha para aqui, a gente chegava aqui, os barcos naquele tempo havia muito peixe, o barco vinha cheio, sempre vinha cheio. E então eles varavam o barco aqui, as pessoas ajudavam a varar, alguns iam para ali, para aquele canto, se tu filmares ali tem, onde coisas sempre teve tendências, hoje tem ali uma boa churrasqueira, mas sempre teve tendências de se grelhar charro ali naquele canto. Grelhava charro e aqueles que gostavam de beber vinho. O meu pai nunca entrou muito nessas bebidas, porque o meu pai não gostava de beber. E então acabava-se e ia-se embora, mais os filhos. Mas havia muitos pescadores aqui, por exemplo, havia os Nunes, a família dos Nunes era muito grande, e aquilo, quer dizer, era uma alegria que não, hoje não se vê, não se sente a alegria que havia naquele tempo. Lembras-te qual era o tipo, por exemplo, nessa dita pesca da marca do charro à noite, lembras-te qual era o tipo de comunicação que eles usavam, por exemplo, para a freguesia dos biscoitos, porque o pessoal do biscoito tinha que descer ali os trilhos, a talhada, a canadinha, o caminho velho, e não queriam vir em vão. Então havia um tipo de comunicação. Alguns era com búzio. O búzio. Lá faziam aquele som, já sabiam, daqui a 10 minutos, 20 minutos já estão cois. Aquilo era tudo a remos naquele tempo. Basta tinha motores. E lá vinham remando para dentro. Quando chegava aqui tinha sempre 4, 5, 6 pessoas aqui, sempre. Eu também lembro-me de ouvir dizer que havia uma comunicação, por exemplo, alguém chegava-se ao pé do marítimo e dizia, olha, vais à marca, eu quero uma lata de peixe. E ele dizia, olha, a primeira já está encomendada, então eu vou apitar uma vez, é para o primeiro, se eu apitar 2 vezes, é para ti. E acho que os sinais eram assim. Yes, mas isto era como eu estou a dizer, era aquilo o que mais que era, porque quando todas as pessoas que vinham aqui levavam uma isca de peixe para casa, naquele tempo, sempre se dava, sempre, e é porque havia muita fartura, e aquelas pessoas ajudavam, mas quando chegava quase sempre à altura de pessoas que encomendavam peixe, era assim, por exemplo, o pessoal dos biscoitos chegava-se ao inverno, vinham todos aqui para baixo, tinha quase tudo para fazer grande. E então passavam, invernavam os animais aqui, e plantavam os seus quintais, podavam a sua ovinha, quer dizer, o pessoal do biscoito passava os invernos muito aqui embaixo na Feijão Grande, muito mesmo. E tu lembras-te disso, que até ali, mais adiante da tua casa, eles faziam lá umas brincadeiras com violas e tudo, e sentavam-se ali, cantavam, quer dizer, era um ambiente alegre, e era pobreza, aquilo era uma pobreza, havia uma pobreza enorme. Continuando a nossa conversa, o Orlando ainda se lembra, também sabe o que era que os marítimos e os homens das adegas, a palavra Montemor. Yes, havia um Montemor, como até que eu às vezes penso bastante nisso, porque eles tiravam aquele peixe era para a brincadeira, que chamavam Montemor, era para a alegria do fim da noite. Eles faziam um Montemor ali naquele canto, assava-se ou fritava-se, era o que vinha à mão, e aquilo era uma alegria. Nem se compara o que havia antigamente. Era pobreza, mas alegria, muita alegria. Eu também lembro-me de esse dito Montemor, se era feito nas adegas, os mais jovens não entravam. Não, hoje não tinha ordem para isso. Eram só os adultos que tinham o direito de se brindar. Yes, a gente não, nem pensar nisso. E penso que não bebia uma bebida alcoólica, já era um homem. Eu não tinha autorização para isso, não. E eu fui criado na casa do meu pai, nunca me lembro dele ter vinho, nem aguardentes, nem nada de casa. Nunca. Ele não gostava daquilo. Não gostava e ele tinha, penso que ele tinha receio que os filhos não se tornassem alcoólicos ou não gostava de ver os filhos com uma bebedeira, não. Ele nunca tinha bebidas em casa. O vosso barco de pesca do vosso pai era a motor ou a remos? A remos. O meu pai teve um barco a motor nos anos do... eu era bem novo, talvez uns 5, 6 anos na altura. Depois eles venderam esse barco
E o meu pai então só ficou só com o motor de um barquinho a remos, até que no fim da gente de ir para a América, esse barco foi vendido ao Sr. João Salvador, dele desceu, era o João Salvador Novo, como a gente chamava, é que ficou com esse barco. Não sei o que é o fim desse barco. Não sei se o Orlando ainda se lembra, mas eu acho que este porto chegou a ter alguns 8 ou 10 barcos de pesca. Pelo menos 8 tenho. 8 teve. 8, e lembro-me de 8. Eu não posso nomear todos, mas posso nomear uma parte deles. Eu lembro-me do Sr. Albani Lídio, do Sr. José Nunes, do meu pai. Espera aí. Sr. Manuel Nunes, O Manuel Nunes foi toda a sua vida a bem dizer aqui. os Nunes, a família Nunes. Aquela só a família Nunes eram uns 4 ou 5. Exatamente. E o Sr. Albani Lídio de Biscoito tinha um também, que era um bote ainda grande. O meu pai tinha um. O meu irmão Eduinho também teve um. Isso. Aqui houve muitos barcos. Isto era cheio de barcos aqui. E aqui estamos, ao pé de pequenas relíquias de as casas antigas dos barcos. E então, Orlando, estamos aqui em frente, então, isso levou a alguma construção, não foi quando fizeram aqui o parque? Sim, investimos semente. Até eles é que fizeram para ficar todos iguais. Sim, mas aqui então é que o vosso pai tinha a sua casinha de guardar os aparelhos de pesca e o barco. Yes, era um barquinho pequeno, entrava aqui dentro. Isto não tinha, como tu sabes, que isto era um relvão aqui para trás. Aqui na frente não havia esta casa. Isto foi feito depois. A gente trazia o barco para aqui, arrumava os aparelhos aqui, a cana, as redes e tudo. Saía tudo daqui. E Montes era mesmo só de verão com os paus e uma ramada por cima. Yeah. Isso então foi anos e anos. Isso era, até que se lembrares na Calheta, ou na Calheta não, ali no... agora não vem o nome daquilo ali. O Franklin, pronto. Sim. O Franklin, no barco dele, tem um tipo feito de madeira. Um sombronte. Sim, mas um imitável, o que se fazia com canas. Que se fazia com canas. Orlando, continuando, deixo aqui, agora sei que vais partir estes dias novamente à Califórnia, à América de Baixo. Yes. Uh, Leste. Mas vens cá de vez em quando, queres deixar aí alguma palavra para alguém, um abraço para quem? Os microfones do Canal das 12 ficam à tua disposição. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Canal das 12 e a ti próprio por esta oportunidade, que é muito gratificante para mim, e não só para mim, porque eu penso que quanto mais vocês divulgarem a nossa terra, melhor é. Mais nome a gente cria, mais as pessoas se lembram do passado. O passado era muito triste, que éramos pobres, que era mesmo assim. Mas o que isto mudou, isto mudou tudo de 100%, ou mais de 100%, mas de qualquer maneira agradeço a vocês, agradeço a todos, ao pessoal de São Jorge, porque São Jorge é a minha terra, e eu, agora que já também vou passar mais tempo por aqui, adoro isto. Isto nunca vai ser esquecível. Uma obrigada e bem-aja a vocês. Ok, da minha parte também muito obrigada. Sei que partes sexta-feira, uma boa viagem. Obrigado. E não levas talvez muito tempo cá de volta. Obrigado e até uma próxima. Ok, muito obrigado, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou a falar com a menina Maria Emília. Maria Emília. Mais conhecida na Fagem Grande como Maria Emília. Ok. Maria Emília, estou aqui a fazer um tipo de gravações mais a falar sobre o nosso porto de pescas da Fagem Grande, a falar com alguns filhos que os pais foram pescadores naquele porto ali adiante na Fagem Grande. Lembras-te do nome do nosso porto de pescas ali na Fagem Grande, onde hoje é a zona balnear? Era a ponta. A ponta. Mas também... Era a ponta. Era a ponta, mas o nome verdadeiro é Ponte Vicente Dias. O Ponte Vicente Dias. Desde o teu avô, que eu ainda conheci, o teu pai, foram pescadores naquele porto. Sim. O meu pai começou a pescar com o Sr. João Nunes, desde que eu me lembro, e ao mar mais do Sr. João Nunes. E depois o meu pai comprou um barco, o qual eu trabalhei muito hoje para pagar.
O meu pai ia para o mar, para a marca de chá, não passava hora nenhuma da noite que não corresse aquele caminho sozinha, desde os meus 6 anos de idade para cima. E aquele caminho na altura não ia carros lá abaixo. Eu lembro-me de te ver passar, por vezes, tipo com o lanche ou com o café. Era hábito quando a tua mãe ou sabiam que os barcos vinham ao porto, ir levar uma merenda aos pescadores. E tu ias, lembro-me de passares, tinhas que passar pela nossa casa. Eu lembro-me de veres passar, ir levar o lanche ao teu pai. Sim, de dia sim, mas a qualquer hora da noite que ele apitava o búzio no mar, quando ele ia sair da marca de chá, ele tocava o búzio e ele acordava-me. E eu levantava-me, punha um cesto para trás, outro para diante e uma pana, um garrafãozinho de vinho e um pão de milho e ia fazer chicharros grelhados lá onde se coze hoje em dia os termossos. Fazia-se uma fogueira, enfiava-se os chicharros pelos olhos e se trabalhava-se nas brasas, era o melhor chicharro que se podia comer. Lembras-te que o toque do búzio havia uns acertos para com o pessoal do biscoito, um toque para cada cliente quando queriam vir cá abaixo de descer a Fajã Grande para comprar chicharro da marca. Eles ouviam esse toque e desciam para baixo a buscar o chicharro. E até traziam daquelas latas quadradas, não sei se te lembras. As latas de banha de porco Sim. que tinham a cabeça de porco. O chicharro era vendido à lata. À lata, sim. Eu lembro-me disso, muito bem. Lembras-te dos marinheiros e de teu pai fazer o chamado Montemor? Sim, sim. O que era o Montemor? Ele dava-me muitas vezes Montemor quando eu ia levar o lanche. Eles faziam tipo um quinhãozinho de peixe para a pessoa que lhe ia levar café ou vinho ou qualquer coisa para eles comerem quando vinham cansados do mar. E também faziam o quinhão da varagem. Nós, rapazes... Esse não me lembro. Não te lembras? Ok. Mas eu posso dizer que a gente ajuntava-se e quando via um barco a vir para dentro, a gente pegava no cabo e ajudava a puxar o barco e depois eles davam um peixinho a cada rapaz que ajudava. Com certeza, como rapariga, tu não foste vender peixe para as freguesias. Oh, tanta vez. Foste? Sim. Ia mais o meu pai e o seu Cristiano na carrinha dele. Eu ajudava a cartar o chicharro para cima toda a noite e depois ia-se chamar o seu Cristiano e ia-se vender para o topo na carrinha do seu Cristiano. Muitas vezes ficámos entascados no lameiro lá no canto do norte e teve até uma vez que se chamaram a junta de bois para pegar a carrinha. Pois, os caminhos, na altura, caminhos de terra. Na altura não havia caminhos. Ok, mudando agora a conversa aqui um bocadinho, a Maria Emília, começou a nossa conversa, é residente aqui da Fajã Grande, mas hoje vive onde? Eu vivo nos Estados Unidos, em San Diego. Em San Diego, e está aqui de férias na Fajã Grande. E hoje está aqui a fazer um cozinhado um pouco à moda antiga para alguns convidados, em que eu vou ter o privilégio de ser um deles. A Maria Emília está aqui a fritar. A brótia. A brótia. Sim. E aqui ao lado... Ali é uma sopa de cabeças de peixe. Aqui... portanto, quando eu uso as costas para outra coisa, eu guardei as cabeças, mais um peixe inteiro que botei aí para ter peixe para acompanhar o caldo. E agora... E as migas de pão de milho. E as migas, isto agora vai por cima de migas de pão de milho. Isto vai ser uma sopa um bocadinho à moda de São Jorge e à moda de Pico hoje. Sim, o pico também. Vai ser um bocadinho diferente do que estão acostumados. Por isso tem aquele tal molho ali à parte. Este é o molho para o peixe frito. O molho para o peixe frito. Portanto, este molho não vai à sertã. O óleo de o fritar é que vai no molho e o molho não é deitado por cima do peixe.
O peixe é molhado neste molho, vai para uma travessa e depois o resto do molho vai numa molheirinha. Quem quer deitar mais, deita. Mas ainda tens mais uma Moço, surpresa ali no fogão. moço. Vamos lá ver. Agora- E aqui no forno, que antigamente não tínhamos forno, tens o quê? Goulash assado. Um goulash assado. Assado com pimentos, com cebola, com batata a padeiro e com tiras de tocinho de fumo nos lenhos. Já me está a dar vontade de comer. Pois, a gente... Essa cabeça acho que já vai ter um candidato. Eu acho que sim. Maria Emília, para te ver uma mulher feliz, claro que também partilhas a tua amizade comigo quando vens aqui e conheço um bocado da tua vida. Para te ver feliz é sempre metida na cozinha. Porquê? Não sei, eu acho que daí isto da minha tia Maria José. A irmã do meu pai, Sim. eu sempre, quando ela ia para aqueles jantares, Funções do Espírito Santo. eu dizia, eu ainda um dia quero ser como a minha tia. E eu dizia isso muita vez. Porque desde que chegaste cá de férias, ainda não te vi um dia quieta. Não, não. E como já viste, já tenho encomenda quando chegar ao continente. Ok, exatamente. Maria Emília, queres desejar, deixar aqui alguma mensagem para alguém, para esse mundo fora, para os Açores, mesmo lá fora na Califórnia, seja para quem for? Eu onde vivo não tenho assim muitos pessoas que são jovens, não tenho praticamente... Na área de São Diego não há uma... Não, há uma comunidade portuguesa, mas a gente não o vê porque eles são muito fechados e não são pessoas de conviver muito. Ok, mas para parentes, seja para onde for, deixo aqui os últimos minutos. Pois, tenho pessoas amigas que desejo tudo de bom, que tenham muita sorte na vida e que um dia possam regressar à nossa terra para tentar fazer aquilo que é fácil. Não há nada como estes convívios, é verdade? Não há nada, não há nada. Maria Emília, obrigada por este momento em que vais deixar eu partilhar isto publicamente. Sim, senhor. Aqui os teus cozinhados. Para mim é uma grande coisa para fazer isso. E Sinto muito que Deus te ajude, por isso. porque sei que também queres uma mulher com alguns problemas de doença, mas Deus, Espírito Santo, e Deus te ajude e te dá força para isto tudo. Olha, acho que Ok? Beijinhos e até uma próxima. até uma próxima. Beijinho para todos. Canal das Doses do Povo e das Tradições.